Rádio Chapecó, com você todo dia. Amiga da gente, está sempre presente, trazendo sempre muita informação e alegria. Você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. E alegria, você ouvindo a rádio todo dia. Agradecemos sua companhia. Rádio Chapecó, aqui você não está só. Juntos pra fazer seu dia melhor. ZYJ 749, Rádio Chapecó, 1330 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia a todos. Bom dia, amigos ouvintes. Bom dia, amigas. São agora pontualmente 8 horas da manhã do dia 22 de junho de 2019. Está começando mais um programa Hora Espírita. Esse programa vai ao ar todos os sábados pela manhã, das 8 às 9 horas, aqui pela Rádio Chapecó, e está sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Em cada programa é abordado um tema diferente. E o tema de hoje é a máxima: bem-aventurados os pobres de espírito, sempre considerando e refletindo à luz da doutrina dos espíritos. Queremos cumprimentar a você, amigo ouvinte, amiga ouvinte, e convidá-los para participar do nosso programa. Você pode enviar o seu bom dia, sua mensagem, um comentário, perguntas aos nossos debatedores pelos seguintes canais de comunicação. O telefone da nossa Rádio Chapecó, que é o 2049 1200, ou pelo WhatsApp da Rádio Chapecó, 2049 1212, ou ainda pelo Facebook da Rádio Chapecó, direto na live. Lá você pode ver, ouvir e interagir conosco. Também tem outros dois canais, pela rádio mesmo, na frequência 1330 AM, da Rádio Chapecó, ou pelo site radiochapecó.com.br. Então sintam-se todos em casa. Vamos iniciar o dia de hoje com mais um programa agradável, com reflexões, com meditações, num clima de amizade e de muita paz. Aqui no estúdio eu estou acompanhado das nossas amigas e do nosso amigo Hermínio, da Casa Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Hermínio. Bom dia a todos. A nossa amiga Sandra, do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Bom dia, Sandra. Bom dia, Josué. Bom dia aos meus colegas aqui do estúdio e a todos que nos acompanham. A nossa amiga Fabiane também está conosco, da Casa Espírita Nosso Lar. Bom dia aos amigos aqui da mesa. Bom dia especial a todos os nossos ouvintes que nos acompanham pelo Facebook, pelas redes. E é exatamente a Fábio que vai acompanhar as mensagens no Face, né, Fábio? Hoje você que vai fazer esse trabalho e ela vai nos passar as participações, os recados dos ouvintes, lembrando a todos que as perguntas enviadas serão respondidas sempre à luz da doutrina espírita. Dito isso, meus amigos, vamos ouvir o recado do nosso apoiador, Escala Construtora, e também agradecer aos apoiadores que, de modo geral ou de modo anônimo, também têm contribuído para que esse programa se torne uma realidade. A construtora Escala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. Scalaconstrutora.com.br.
Obrigado também ao nosso amigo que está aqui dando nosso apoio, o Henrique, que está substituindo a Jéssica hoje. Tá bom, Henrique? Muito obrigado pela tua ajuda. Vamos então iniciar as nossas reflexões, meus amigos, com a seguinte abertura inicial. Jesus, o Cristo, em sua passagem pela Terra, nos deixou mais lições vivas, dadas pelo seu testemunho em todas e nas mais variadas circunstâncias da sua existência, do que propriamente com palavras. Assim, preferiu andar entre nós, amando, trabalhando, curando, consolando e perdoando. Mas também utilizou expressões verbais, preferindo, nessas ocasiões, as metáforas e as parábolas. Desta forma, legou-nos algumas dezenas de pequenas histórias e alguns sermões, que nos desafiam até hoje a nossa interpretação e são objeto de estudo, meditação, reflexão e aprendizado constante. Uma das expressões que ele nos deixou foi exatamente esta, que é o tema desta manhã: bem-aventurados os pobres em espírito, e é sobre ela que falaremos nesta manhã. Bem-aventurados os pobres em espírito ou os pobres de espírito. O que é que Jesus quis falar ou quis passar com esta expressão? Que muitas vezes pode ser até objeto de controvérsia, de outras possíveis interpretações, mas a verdade é que todo o conteúdo que o Mestre nos legou é sempre muito rico, e quando nós focamos este conteúdo com as luzes do Espiritismo, nós verificamos que o conteúdo espiritual é imenso e muito profundo. Vamos começar com a Sandra. Sandra, essa expressão pelo Mestre Nazareno, fale-nos um pouco dela. O que ele quis dizer com isso? Em que situação Jesus teria expressado esta máxima que é conhecida de todos nós? Tu disseste muito bem, né, Josué? Existem vários ângulos dessa afirmação do Mestre que nós precisamos explorar. E há muita controvérsia também com relação a essa afirmação. Mas a gente vai ter aqui 1 hora de conversa para que a gente possa tentar esclarecer, dentro das nossas possibilidades, é claro, sem intenção de esgotar o tema, essas questões que tu acabaste de citar. Mas tu tens razão quando dizes que é necessário a gente começar analisando em que circunstância que o Cristo nos falou. Mas eu acredito assim que antes mesmo de nós tratarmos sobre a circunstância, o momento em que ele nos falou, nos deixou essa afirmação, é preciso que a gente pare um pouquinho para pensar sobre o autor da expressão, né? Sobre o Cristo. A gente vai ter oportunidade aqui de discorrer durante o programa a respeito do significado dessa expressão. E nós veremos que, em sua essência, ela fala sobre a humildade. E o Cristo, ele, como tu disseste, muito antes de usar as palavras, ele nos deixou os seus exemplos. Porque a mensagem legada por aquele que vive, que testemunha, ela cresce de tal modo em força que ela muitas vezes dispensa inclusive as palavras. Então o Cristo fez questão de, antes de fazer as afirmações, vivê-las. Então comecemos a pensar em como que ele chegou à Terra. Ele chegou em uma manjedoura, em um estábulo, junto aos animais, porque os homens lhe tinham cerrado as portas. Então, se essa não é a máxima expressão de humildade, o governador espiritual da terra chega nessa circunstância, poderia ter escolhido reis e rainhas para serem os seus pais, mas ele escolheu quem? Um carpinteiro humilde e uma mulher quase menina. Durante a sua vida, antes de iniciar a vida pública, ele esteve durante 30 anos, este espírito, que foi o de maior envergadura espiritual que esteve entre nós, ele esteve oculto no lar e na oficina, testemunhando, exemplificando a honra que devemos ter aos nossos pais, o amor à família, o trabalho e o serviço. Ele andou
entre as multidões sem escolher, ricos ou pobres, sadios ou doentes, pobres e estropiados, fariseus e publicanos. Esteve entre todos, fazendo-se igual. Poderia ter exercido o seu apostolado e cumprido sua missão sozinho, mas o que ele fez? Escolheu 12. 12 simples, na maioria pescadores, à exceção de Mateus, que era coletor de impostos, e de Judas, que era comerciante. Os demais eram todos pescadores simples. Quando ele fazia as curas, que até hoje a gente estuda e comenta, o que ele dizia? Jamais auto-intitulou-se aquele responsável pela cura. Ele dizia: a tua fé te curou. Não aceitou sequer o título de bom. Quando um discípulo lhe chama bom mestre, ele diz: por que me chamas bom? Bom é somente o Pai. Lavou os pés dos discípulos. Então, olha quanta pujança de exemplos de humildade. Então, depois de ele viver tudo isso, então ele usa as palavras. E no Sermão do Monte é que elas são proferidas. E o que é o Sermão do Monte? Existe até um livro que a gente recomenda, bem interessante. Aliás, existem várias obras a respeito do Sermão do Monte. Mas uma em particular que me chamou bastante atenção, do Sérgio Lopes, que é um médico espírita de Pelotas, ele é psiquiatra, chama-se O Código do Monte. Porque realmente, nesse momento, o Cristo nos lega um roteiro. Ele nos lega um código de conduta moral. Ele lança as bases que nós devemos construir para que nós possamos transitar pelo mundo de tal forma a construir as virtudes necessárias para um dia estarmos de volta na casa do Pai, né? E conquistarmos uma boa morada nesse plano espiritual. E a primeira expressão que ele afirma nesse Sermão do Monte, que é bastante longo, está lá em Mateus, em vários capítulos, né? Tem outros evangelistas que também o narram, mas em Mateus talvez ele esteja mais completo. Ele começa pela humildade. Então ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, ou em espírito, nós podemos explorar isso daqui a pouco, porque deles é o reino dos céus. Então, a base, a primeira bem-aventurança é a humildade. Porque sem ela, existe até uma expressão no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, que a gente pede licença para ler, porque ela traduz bem o que nós estamos tentando explorar. Sem a humildade, apenas vos enfeitai de virtudes que não tendes, como se vestisseis uma roupa para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que vos salvou. Lembrai-vos de sua humildade, que o fez tão grande e colocou acima de todos os profetas. Quem diz isso é o Espírito Lacordaire, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 11. Então, evocando um exemplo até da minha área profissional, né, que é engenharia civil, quando eu pensei isso, poxa, é a primeira bem-aventurança, é a base, é o lastro, é a fundação, é o alicerce. A partir dela vai surgir uma construção, que é a construção de nós mesmos. Então, se nós adotarmos a humildade como nosso alicerce, o que nós vamos construir sobre isso? Nós vamos construir uma personalidade, uma personalidade inspirada no Cristo. Né? E se nós adotarmos como base o orgulho, a gente vai construir a nós mesmos dos nossos interesses. Então, realmente, quando ele estabelece isso como base, é preciso que a gente pare e reflita sobre isso. Excelente. Já estamos iniciando aqui as nossas meditações, bastante conteúdo, bastante informações importantes trazidas pela Sandra. E uma questão que eu queria complementar, Sandra, nós estamos falando do Sermão do Monte ou Código do Monte, né? Tu mencionaste aí a obra do Sérgio Lopes, né? O importante psiquiatra e médico espírita de Pelotas. Por que código? Código, meus caros, não significa alguma coisa de misterioso. Código significa aqui, tem o significado de conjunto de leis. É como o Código Penal, como o Código Civil, não é?
um código de leis, ou seja, uma reunião de leis, de máximas, de regras. Então, esse Sermão do Monte é riquíssimo, não é? E ele fecha em si mesmo um verdadeiro tratado sobre como ser um pouco mais feliz na Terra, não é verdade? Hermínio, já que nós estamos falando de códigos, de leis, de Código Civil, Código Penal, não é? A Sandra disse que a área dela é engenharia civil. Ela mencionou de modo muito interessante, né, que devemos construir as fundações ou os alicerces, né, Sandra, com base na humildade. E como a área do Hermínio é o direito, então nós pegamos esse gancho, né, falando sobre código moral, para que tu nos diga quem seriam esses pobres em espírito e por que eles seriam bem-aventurados? O que o Cristo quis mencionar? Qual é o significado dessas expressões? Segundo os esclarecimentos das obras espíritas, outra vez temos que recorrer à linguagem da época. E para responder à pergunta, vamos iniciar pelo seu oposto. Por ricos de espírito, à época, eram consideradas aquelas pessoas que já tinham conhecimentos intelectuais, que já possuíam conteúdo intelectual. E por pobres de espírito, aqueles que ainda não possuíam essa gama de conhecimento intelectual. Mas nos levaria essa distinção a uma indagação, sim, mas aqueles então que eram esclarecidos intelectualmente não poderiam ser bem-aventurados? A resposta vem de uma forma muito simples, porque os sábios da época estavam muito aferrados aos conhecimentos formais que haviam recebido. E assim eram praticamente impermeáveis a novas ideias. Eles não admitiam assimilar ideias que pudessem colocar em dúvida aqueles conhecimentos formais que já haviam adquirido e acumulado. E quando se faz uma semeadura, sempre se procura um terreno onde possa haver assimilação da semente, da água da chuva, para que ele possa viçar, nascer e frutificar. E aí há o problema em relação aos que eram considerados ricos de espírito, que exatamente é orgulho. E o orgulho é, sem dúvida nenhuma, um óbice muito forte. Em primeiro lugar, admitir que haja algo superior ao orgulhoso, aos seus conhecimentos. Em segundo lugar, admitir ouvir, muitas vezes de alguém aparentemente mais humilde, ideias que possam se sobrepor às suas. E como todos nós sabemos, Jesus andava numa aparência humilde, andava numa aparência bastante simples, de acordo inclusive com sua origem familiar, com sua origem local, regional. E ele, à primeira vista, não era visto como uma pessoa sábia, antes que falasse, que se expressasse. E nós temos, assim, um paralelo que se pode fazer até os dias atuais. Digo sempre que o conhecimento não convertido em sabedoria, aqui usando sabedoria como algo relativo e possível ao nosso tempo, e entendendo sabedoria como aplicação do conhecimento para o bem, então aqueles que não conseguirem converter o conhecimento até agora acumulado em sabedoria se tornam prepotentes. Dificilmente admitirão ouvir
e dificilmente admitirão que uma outra ideia possa se sobrepor à sua. E mais que isso, que possa existir algo superior à sua autogovernança dentro desse conhecimento que presume ser muito conhecimento, quando na verdade todos nós sabemos que o conhecimento que nós auferimos aqui é um conhecimento ainda bastante escasso diante do universo, de todas as leis que regem o universo. O humilde sempre é mais feliz que o orgulhoso, porque o humilde se dispõe a ouvir, se dispõe a aprender, se dispõe a refletir sobre o seu lugar dentro de uma organização social, se conforma com o que tem, é feliz com o que tem, sempre julga que tem mais do que merece, enquanto o orgulhoso sofre com qualquer situação ou pessoa que lhe possa ofuscar o brilho ou o verniz que carrega em si desse brilho. Então, no orgulho já há um sofrimento, porque ele vive constantemente buscando se firmar pelo que presumidamente é, pelo que presumidamente tem, e sempre se descontenta com qualquer situação que possa realmente brilhar mais do que a sua. Maravilha. E ouvindo o Hermínio discorrer sobre o tema, sobre essa dificuldade que Jesus tinha de falar aos ricos em espírito, eu recordo daquela passagem da cura do paralítico de Betsaida, não é? Que foi num sábado. E aí, o que aconteceu? Os fariseus ficaram muito inconformados, não é? Ao saber que aquele paralítico havia sido curado, porque o paralítico levantou, depois que o Cristo perguntou a ele: você quer mesmo ser curado? Não é? Então, pega o teu leito e levanta. Então, ele pegou o seu leito e levantou, saiu daquela situação de penúria, não é mesmo? E saiu dizendo para as pessoas, né? O Nazareno me curou. E era um sábado. E os fariseus ficaram indignados. Mas não se cura. A lei não permite que se cure no sábado, não é? Eles estavam mais preocupados com o caráter formal, quando, na verdade, o Cristo estava fazendo a caridade, estava fazendo as curas, estava trazendo naquelas lições um novo modo de ser, um novo modo de viver, não é? Então, os grandes estudiosos da época, né, os doutores do Sinédrio, eles perseguiram Jesus, porque eles não admitiam que fosse lançada uma doutrina que ia contra a legislação da época, a legislação mosaica, que era dura, que era firme e muitas vezes intransigente em alguns aspectos. É por isso que nosso amigo Hermínio então nos traz muito bem esta figura, quer dizer, os ricos em espírito não tinham espaço no coração para receber as mensagens. E algo importante também que o Hermínio coloca ali é a questão de você converter o conhecimento em sabedoria, né? E numa entrevista, o Chico Xavier, o nosso querido Chico Xavier, ele foi questionado a uma altura se havia ainda espíritos que estariam fazendo a sua primeira encarnação na Terra. E ele afirmou que sim, né? Inclusive, há alguns anos a gente deve lembrar que algumas tribos indígenas foram encontradas e não haviam tido nenhum contato ainda com a sociedade. E ele falava que esses espíritos mais primitivos seriam então os que estavam fazendo a sua primeira encarnação aqui. Dizia também ele que quando quisermos ter ideia de quantas vezes um espírito já esteve na Terra, devemos observar a sua evolução intelectual, a sua inteligência. Quanto mais inteligente for o espírito, por mais vezes ele esteve aqui. E aí a gente se pergunta, se nós somos tão inteligentes, se já aprendemos tanto, se a humanidade já produziu tanto intelectualmente, o que aconteceu que precisamos voltar e voltar e voltar à Terra sem cessar, né? Nós não convertemos esse conhecimento na sabedoria
que nos proporcionaria o nosso adiantamento moral. Dá pra gente começar a desconfiar que é preciso desenvolver alguma outra coisa além da inteligência, né? Falta algo. Tá faltando alguma coisa. Eu costumo dizer que o conhecimento intelectual são ferramentas que nós adquirimos. Agora, para que utilizamos essas ferramentas é outra coisa. É verdade. Há ferramentas que envelhecem no celeiro sem uso, há ferramentas que são utilizadas para ferir e matar o semelhante, e há ferramentas que são utilizadas para produzir o pão, a alegria, Verdade. o desenvolvimento. Então, as ferramentas poderiam ser o aspecto intelectual, e o que fazemos delas, o aspecto moral. Perfeitamente. Fábio, nesta máxima, Jesus disse o seguinte, né, para relembrar a todos então que estão nos ouvindo. Bem-aventurados os pobres de espírito, e fez uma promessa, porque deles é o reino dos céus. Nós já trabalhamos com a expressão pobres de espírito, agora vamos complementar, vamos continuar o exame detalhado do Evangelho, né, fazendo um estudo assim por cada uma das expressões. Reino dos céus. Que contexto isso está situado? Qual é o significado espiritual desta expressão? O reino dos céus ele é compreendido de forma distinta por distintas crenças, né? Então, por exemplo, algumas crenças entendem o reino dos céus como uma região espiritual de uma região feliz, né, onde você encontraria o famoso descanso eterno. Outros afirmam que o reino dos céus ele é composto por 7 céus. Daí a expressão 7º céu, que é alcançar o ápice, né, o melhor dos céus. Mas também nessa perspectiva de descanso eterno. E Jesus nos diz que o reino dos céus já está entre vós. Ou seja, o reino dos céus ele é um estado da alma, um estado de espírito. Nós conseguimos estar no reino dos céus ou no inferno de acordo com a forma como nos conduzimos aqui por essa vida. Então, quando nós assumimos a nossa postura de buscar a nossa evolução, de honrar a oportunidade da reencarnação que tivemos, quando buscamos nos tornar melhores, revendo as nossas atitudes, buscando nos elevar moralmente, convertendo o nosso conhecimento em sabedoria, né? Quando olhamos para o nosso próximo, nós vivemos bem. Quando nós não prejudicamos ninguém, nós vivemos em paz. E essa paz de consciência, né, que é o que a gente pode entender mais próximo da felicidade, essa paz de consciência é o reino dos céus aqui na Terra. Do contrário, quando nós temos más atitudes, quando prejudicamos, quando nos equivocamos sem cessar, quando não observamos a nossa postura, a nossa conduta, nós vivemos num conflito interno muito duro, né? Muito desgastante. É uma vida sem paz. E isso é um inferno. Então nós não precisamos nos deslocar a local geográfico nenhum, nem para encontrar o reino dos céus e nem para encontrar o inferno. Ele está dentro de nós. E isso vem de encontro com outra afirmação de Jesus, onde ele dizia que a cada um será dado conforme as suas obras. Isso nos leva diretamente à questão da justiça divina. Por isso, o Espiritismo ele faz esse esclarecimento tão importante de que não existe sorte, não existe azar, nem castigo e nem recompensa. Rigorosamente, tudo que nós vivemos é resultado dos nossos atos. Tudo é colheita, né? Em algum momento nós semeamos, agora nós estamos colhendo. Fábio, tu mencionaste duas questões importantes. Este paralelo, né, de reino dos céus, que seria uma situação de bem-aventurança, mas também tu colocaste a questão do inferno, entre aspas, que tudo isso depende de nós. Sim. Seria interessante esclarecer ao nosso público se há uma possibilidade de transição de um estado ruim para um estado melhor, vamos supor. Se aquela pessoa, como espírito imortal, que é como espírito imperfeito, suscetível a mazelas, a dificuldades,
Se eventualmente ela não esteja ainda no reino dos céus, ou que ela não tenha conseguido essa situação e que esteja numa condição ruim, entre aspas, um inferno moral ou um inferno íntimo, as luzes do Espiritismo, é possível essa mobilidade ou ela estaria fadada a ficar eternamente naquilo que seria um inferno? Existe essa possibilidade de transição ou nós temos uma fatalidade sem remédio? Não, seria injusto, né? Se fosse dessa forma. Eu costumo brincar que nós, quando estamos encarnados aqui na Terra hoje, na condição que nos encontramos, nós somos a melhor versão de nós mesmos, não é? Quando nós nos olhamos lá no espelho, aquela criatura que enxergamos enquanto resultado das nossas escolhas, das nossas atitudes, nós somos o melhor. Nós nunca fomos melhores do que somos hoje, não é assim? Que é para frente que se anda, né? Exatamente. Então, nós já viemos possivelmente de uma vivência dura, difícil, de equívocos em outras vidas, nesta vida presente. Então, é sempre possível que haja uma modificação aí. Acredito que ao longo da nossa vida seja circunstancial também, né? Vamos oscilando, talvez num período estejamos bem, daqui a pouco nos deparamos com uma situação e temos ali uma atitude infeliz, ficamos mal. Mas sempre é possível, sim, recuperar. Ninguém está condenado. A condenação eterna no Espiritismo ela não existe, nem ao bem e nem ao mal. E essa oscilação, ela é tão frequente que acontece várias vezes ao dia. Naquele episódio, pouco antes da prisão do Cristo, nós temos esse exemplo com Pedro, que em um determinado momento, quando ele pergunta a Jesus, aos discípulos, quem ele era, né? E aí cada um dá a sua opinião, e Pedro, iluminado naquele momento, ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então o Cristo lhe diz: bem-aventurado és tu, porque não foi a carne que te disse isso, mas o Espírito. No momento seguinte, ele deixa-se invadir por uma onda de pessimismo, a sua vibração cai e ele já teme pelos acontecimentos que o Cristo, né, diz que vai passar. Ele, inclusive, corta a orelha daquele soldado. Né? Então, naquele momento, a gente vê a oscilação, né, diante do Cristo, com todo o seu magnetismo. Então, isso acontece conosco. O nosso desafio é procurar edificar esse reino dos céus, como a Fábia nos trouxe, da maneira mais constante que nós pudermos, até o ponto que a gente consiga viver vibrando numa esfera superior, né? Que nós estejamos mais tempo, né, em sintonia com os bons espíritos do que o contrário. Esse é o nosso desafio. E quando nós estamos nesse estado de espírito, você pode observar algumas pessoas que já têm uma elevação maior, nada as abala, né? A tempestade, ela está sempre fora, nunca dentro, porque a pessoa ela já alcançou um estado de paz. Ela já consegue viver sem se abalar com os males do mundo. Ela interage, ela faz a sua parte, ela auxilia, aprende, mas ela já não sofre mais. Porque não há como a gente pensar que quando uma pessoa opta por viver ali no reino do mal, digamos assim, envolvida em coisas ruins, fazendo o mal para os demais, não há como crer que ela seja feliz. Ela tem uma consciência. E se há algo que nós não conseguimos burlar, é a nossa consciência. Então, é uma escolha triste, é uma escolha infeliz que ela traz para si, e ela não vive em paz. Mas, sem dúvida, à medida que ela consegue uma elevação, ela vai se modificando, sim. E o importante é que quando nós conseguimos esse primeiro passo, nada disso é perdido, né? Esse é um aprendizado que nós vamos levando para as nossas vidas seguintes. Excelente. Fábio, nós estamos aqui curiosos para saber como é que está a participação dos ouvintes pelo Face, se há mensagens, se há cumprimentos de bom dia. Como é que estão os nossos amigos do outro lado do rádio? Nós temos muitos bons dias, muitos abraços. Nós temos, por exemplo, o Gilberto Berijucchi. Ele está nos cumprimentando de Balneário Camboriú, nos desejando muita paz e luz. Temos os nossos amigos aqui de diversas casas, o pessoal que está assistindo pela live conosco. Temos também o Ailton Correia. Ele está em Tubarão
E ele nos diz que todos os sábados ele assiste a live do programa. E aí a gente agradece, então, a presença desse pessoal nos acompanhando, né? Agradecendo também pela oportunidade de aprender mais com a doutrina. Excelente. E lembrando também, né, os nossos colegas que estão nos assistindo, que eles podem nos enviar comentários, que eles podem nos enviar perguntas, sugestões. Né? O programa ele também conta com a participação dos nossos ouvintes, do pessoal que nos acompanha. Exatamente. A produção aqui ela é muito democrática, né? Nós estamos aqui no estúdio só puxando o carro, né, das reflexões, mas é importante que todos participem. Então, aos amigos que estão nos acompanhando, um abraço muito, muito especial, muito afetuoso, especialmente a Gilberto e a Ailton, que estão lá no litoral, não é? O Gilberto em Balneário Camboriú e o Ailton em Tubarão. Está bem? Nós temos um comentário aqui que talvez seja interessante que os nossos debatedores façam aqui um esclarecimento. A Solange está nos falando o seguinte: o Espiritismo coloca Cristo somente como exemplo de amor, mas ele fez mais que isso. Seu ministério foi de sacerdócio e seu sacrifício foi vicário. Substituiu o ser humano em sua incapacidade de apagar seus próprios pecados. Cristo nos perdoa, apaga nossos pecados e nos faz novas criaturas. Apesar das boas obras do Espiritismo, eles tiram o foco dessa salvação e resgate em Cristo e colocam no ser humano a função de autorresgatar-se através de muitas vidas, algo que, segundo ela, confronta as Escrituras Sagradas. Que Deus ilumine o coração desses que assim creem, para verem que não há outro nome que possa dar salvação, somente Cristo. Me parece importante a gente trazer esse esclarecimento, porque a doutrina espírita ela é exatamente isso, né? Cristo nos mostrou o caminho. É bem importante. A gente estava aqui acompanhando, né? Eu até tinha visto esse comentário. Que bom que você nos trouxe. Porque, assim, talvez o grande equívoco, ou a origem dos nossos equívocos, seja o entendimento que cada um tem da palavra salvação. Né? Porque é muito cômodo nós entendermos salvação como algo externo de alguém que fez um sacrifício para nos tirar mecanicamente, como se fôssemos içados do lodo da terra para as esferas mais luminosas do céu, numa atitude mecânica. Se fosse dessa forma, onde estaria o nosso mérito? A nossa responsabilidade, né? Cristo, ele veio nos salvar no sentido de nos salvar de nós mesmos, do nosso orgulho, da maneira como a gente tem de encarar a vida, de colocar, como tu falaste lá no início, naquela tua... De dizer e exemplificar como você tem que fazer para evoluir e não fazer por nós. Naquela cura que tu citaste... Substituir a nossa ação, como se até talvez se queira sugerir, que através do sacrifício dele, ele nos remiu de todas as nossas imperfeições e pecados, e assim não é. Ele veio nos dizer como e nos dar um exemplo. Exatamente. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Tanto é assim que 2000 anos depois continuamos na nossa luta de evolução, com sofrimentos, certo? Com desafios, com muitos e muitos aprendizados a fazer. Então, Cristo, com o seu sacrifício, nos mostrou toda essa resignação também que precisa, mas não substituiu, não remiu nossos pecados, não substituiu a nossa parte nessa nossa caminhada evolutiva. O nosso esforço, né? Quem quiser vir após mim, tome sua cruz e siga-me. Então, ele não nos isentou de que nós passássemos pelo caminho que ele passou. Aliás, ele só veio antes da gente para mostrar como é que se faz. E quando ele, naquela passagem que tu falaste, faz a cura no sábado, ele vem nos mostrar como agir, porque nós colocamos no centro das nossas vidas os nossos interesses e as convenções mundanas. E ele vem dizer, não, no centro das nossas vidas está o próximo, está o amor, está Deus. A essência das coisas. Exato. E veio ele para a Terra unicamente em missão amorosa, né? Não havendo o que expiar, não havendo provas. Ele veio por amor à humanidade a fim de auxiliar o seu progresso.
A Carmen faz um outro comentário aqui, ó. Ela diz assim, que tema maravilhoso. Entendi muito melhor com os exemplos de Pedro e as orientações de vocês. Agradeço esse momento. Agradecemos a você também, Carmen, pela sua companhia. E ainda com relação a aquela participação importante da Solange, que é sempre importante trazer vamos dizer, esse debate, não é? O programa existe para isso. Exatamente. Quando ela menciona assim, que Cristo, que os espíritas estariam focados ou conceberiam Cristo somente como exemplo de amor, e aí eu questiono, somente como exemplo de amor? Nossa! É tudo. O amor que ele disse é tudo. O que nos salva é exatamente esse amor. E veja, isso não está contrário às Escrituras, porque aquela máxima, ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo com a ti mesmo, o que Cristo reforçou, está onde? Está lá em Levítico e está lá em Deuteronômio também. Não é mesmo? Então isso só confirma as Escrituras Sagradas. Cristo é a vivência do amor, é o amor corporificado. O que existe além disso e mais poderoso do que o amor? De fato, Jesus é o amor corporificado, é o amor espiritualizado, é o amor por excelência. E acima do amor, o que existiria, Sandra, de mais sublime? E nós temos a Samara Verkauser aqui, ela fez um comentário que ela conseguiu captar a essência. Ela diz assim, ó, Jesus, nosso maior exemplo redivivo, cabe a nós seguirmos seus passos, depende de nós. Verdade. Resumiu. É verdade. Sandra, nós estamos falando bastante sobre orgulho e humildade. O orgulho é um tema também bastante estudado na doutrina dos espíritos, não é? As obras básicas batem muito nessa questão do orgulho como sendo uma grande mazela, e seria o contraponto principal da humildade. Uhum. Não é? O Cristo, ele pode, além de ser amor, que a gente disse aqui, ele pode ser também lembrado por esta máxima, né? Por essa expressão humildade, caridade, simplicidade. Fale-nos um pouco mais sobre esta dicotomia, orgulho versus humildade à luz do Espiritismo. Algumas coisas a gente já comentou, mas se nós tivéssemos que definir ou deixar um pouco mais claro essas duas qualidades que são antagônicas, né, opostas, o orgulho é aquele sentimento de superioridade pessoal, né? Quando nós acabamos por demonstrar uma soberba, uma prepotência a respeito daquilo que nós somos ou daquilo que nós temos, dos nossos títulos, dos nossos cargos, da nossa aparência, da nossa conta bancária. O orgulho aí, ele tem as mais diversas facetas. Inclusive, existe o orgulho de fazer o bem, né? Tem pessoas que, ao fazerem algo de bom, se sentem virtuosos e acabam anunciando aos quatro ventos, né? Enquanto que, se nós pensarmos como que o Cristo fazia o bem, a gente percebe que é um pouco diferente, né? Ele fazia o bem e passava. Inclusive, muitas vezes recomendava que nada fosse dito a respeito daquela cura, né? Então, o orgulhoso é aquele que ele está cheio de si mesmo. Como a gente falava, o Hermínio colocou lá no início, né, cheio da sua própria pseudo-sabedoria. Então, ele não tem espaço para receber a mensagem do Cristo. Então, o Hermínio também colocou isso, né, que normalmente as assembleias que seguiam e se dispunham a ouvir o Cristo eram as dos simples, dos humildes, porque o humilde é aquele que tem consciência das suas limitações. Ele sabe o tanto que ele ainda não é, o tanto que ele precisa aprender, então ele se dispõe a ouvir, ele tem espaço para isso. Então, se a gente fosse comparar, Cristo é aquela fonte inesgotável de água pura. O orgulhoso vai até ela com o copo cheio. Então, ele deixa de saciar-se, perde a oportunidade. E o humilde é aquele que está com o copo vazio. E ele aceita, e ele colhe, e ele bebe, e então ele cresce e se constrói. A gente pode imaginar também o orgulhoso como aquele que tem uma imaturidade espiritual, né?
enquanto que o humilde é aquele que está fazendo essa construção moral. De novo, a gente vai puxar o Evangelho, porque é a nossa base, né? E ainda naquela fala de Lacordaire, ele traz um exemplo que talvez arremate tudo isso, né? Ele questiona. Se fôssemos iguais, porque Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto, é que muitas vezes alguns pensam em função da sua condição, né, material na Terra. Né? Se a gente fosse igual, por que eu estaria numa situação tão alta, né, e fulano tão baixo? Então ele realmente sente-se diferente. Então Lacordaire convida. É verdade que as vossas roupas não se parecem em nada. Mas se ambos ficassem sem elas, que diferença haveria entre vós? Então aí a gente percebe, né? É igual, muitas vezes a enfermidade faz essa função. Quando nós estamos num quarto de hospital, 2 ou 3 leitos no mesmo quarto, tem algum ali que é melhor do que o outro. Todos a dor nos iguala. A dor nos iguala, o sofrimento nos iguala. Tá certo, perfeito. Hermínio, falávamos aqui sobre humildade e sobre orgulho. Uma vez eu escutei uma expressão equivocada, uma ideia equivocada de uma pessoa, sabendo que eu era espírita, dizendo que, afirmando então que os espíritas, eles faziam voto de pobreza, ou eles eram contra, entre aspas, os bens materiais. Como eu já disse, isso é uma expressão equivocada, não é? Agora, então, com base nesta premissa, é correto afirmar que para sermos humildes a gente tem que ser pobre materialmente? Ou que então, se a pessoa é rica materialmente, se a pessoa tem bens materiais, existe algo, vamos dizer, que faça dela uma pessoa ruim? De modo geral, existe algo errado, não é, em ter bens materiais, em querer o conforto, e somente é possível ser humilde sendo pobre? Não. O Espiritismo nos esclarece, e é um dos pilares da doutrina, a multiplicidade de existências, ou seja, a reencarnação. De que nós, buscando a evolução, encarnamos e reencarnamos diversas vezes. E nessas encarnações nós passamos por diversas experiências. Numa delas podemos estar num posto de comando, noutra numa condição de subordinados, numa delas passamos pela prova da pobreza, noutra pela prova da riqueza e assim sucessivamente. Por que isso acontece? Porque o verdadeiro aprendizado se dá pela vivência, sensações e emoções. A doutrina, a parte teórica, pode nos ajudar, nos fornecer ferramentas, mas o real aprendizado se dá na vivência de situações. E por isso que nós passamos por diferentes condições durante as sucessivas existências. Não necessariamente o rico é orgulhoso. Muitas vezes nós vemos pessoas numa condição de subordinação e que não se conformam com aquela situação. Acham que merecem muito mais e acabam não fazendo as coisas básicas, mas gostariam de estar em profissões ou cargos mais elevados, de maior responsabilidade. Então, na verdade, se vê que o orgulho é um mal que pode estar em qualquer classe social. Nós temos exemplo bíblico de José de Arimateia, que era um senhor de muitas posses e que acabou se convertendo ao cristianismo porque ele possuía um espírito, sim, humilde, que assimilava, que entendia, que ponderava, ao passo que os seus colegas de Sinédrio eram colegas orgulhosos e impermeáveis às novas ideias, às novas doutrinas. Então, efetivamente, não há nenhuma relação direta entre a riqueza, a pobreza, o orgulho e a humildade. Agora, a prova da riqueza é uma prova bastante severa, porque oportuniza muitas situações de desfrute social que podem sim
Aí elevar o orgulho ou continuar cultivando o orgulho. Dá acesso a muitos dos prazeres da vida, as condições de destaque, etc. Por fim, neste tópico, o Espiritismo não é contra a pessoa ter bens materiais. Sob duas premissas. Primeiro, como você obteve esses bens materiais? Foi através de uma conquista legítima, do esforço, foi através do exercício da disciplina no trabalho, porque existe aquele que trabalha e que é previdente, e existe aquele que não trabalha, ou existe aquele que trabalha, mas é perdulário. Obviamente que o resultado nesse acúmulo é diferente. Então, como você obteve? Você obteve de forma legítima? Ou explorando, ou usurpando os bens alheios? Segundo lugar, o que você faz com essa riqueza? Você pega e coloca lá no banco só para colher juros, ou você faz empreendimentos, você gera o progresso, oportunidade de emprego, oportunidade de evolução para as outras pessoas? São as duas premissas que o Espiritismo, por seus princípios, nos faz observar. Agora, evidentemente que há aqueles que terão mais e aqueles que terão menos, fruto dos diferentes talentos de cada um, das diferentes visões e das diferentes disciplinas e empenho que exerce. E seguindo essa mesma linha, a gente também ouve de forma reiterada um outro equívoco de que o Espiritismo ensina que viemos ao mundo para sofrer, né? E é algo tão ultrapassado, é algo que nunca foi assim, né? O Espiritismo, ele nos orienta de que viemos à Terra em busca da nossa evolução, em busca de nos tornarmos criaturas melhores, né? Visando a nossa felicidade presente e futura, e de modo algum com a finalidade de sofrer. E através da evolução nos libertarmos do sofrimento. Exatamente. Perfeito. Excelente. Nós estamos nos encaminhando para o final, meus amigos. Já faltam 10 minutos. Não é uma pena, né? Eu gostaria que faltasse ainda meia hora, 1 hora, porque é sempre tão prazeroso, né? E passa rápido demais. Passa rápido, e sempre o ambiente aqui no estúdio é sempre dos melhores. E a gente procura passar isso pelas ondas do rádio, aqui da nossa Rádio Chapecó. Dá tempo, Sandra, ainda para a gente narrar alguma passagem, outra passagem do Novo Testamento, outra passagem de Jesus que fale sobre humildade? Sim, a gente vai citar pelo menos duas. O Evangelho é pujante de passagens onde ele evoca a humildade, né? Aliás, a sua vida foi um convite a ela. Mas tem duas, que inclusive tem aqui no capítulo 7, que é quando Jesus, essa está narrada em Mateus 18, 1-5, quando Jesus nos convida a nos fazermos como uma criança para que possamos entrar no reino dos céus. E lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 1 e 7-11, quando Jesus nos adverte a não escolhermos os primeiros lugares em um banquete, lembrando-nos que todo aquele que se eleva será rebaixado e todo aquele que se rebaixa será elevado. Então, na primeira passagem, quando Jesus nos convida a nos fazermos como uma criança, ele está evocando a pureza do coração infantil, que não tem nenhuma pretensão de superioridade ou de infalibilidade, que a gente vai crescendo, né, vai se tornando adultos e a gente vai passando a se achar, né, importante e infalível. Tanto que quando a gente oferece a uma criança um aprendizado, uma corrigenda, ela de bom grado aceita e ela se corrige. Agora vai fazer isso com um adulto. Se ofende porque já tem em si aquele germe do orgulho e tem a si como referência do mundo. É a minha medida que tem que medir os outros. Quem é você para vir querer me medir? Né? Então, é nesse sentido, para que nós tenhamos ou resgatamos essa pureza que a criança tem. Olha como que a criança ouve os seus pais, um professor. A palavra é lei. Olha o cuidado que a gente tem que ter ao nos referirmos às crianças, né? E você veja o quanto o orgulho, ele nos priva de oportunidades de crescimento.
né? Nós deixamos de aprender, nós deixamos de nos permitir aprender por entender que sabemos Exatamente. mais do que de fato sabemos, que se soubéssemos mais não seríamos orgulhosos, né? Porque o humilde sempre acha que tem a aprender e o orgulhoso acha que já sabe tudo. Então, e tem a ensinar, o que é pior ainda. Exatamente. Verdade. E na segunda passagem, qual é a mensagem de Jesus? Né? Ele nos diz que é para que a gente tenha cuidado com os holofotes do mundo. Colocar-se nos primeiros lugares, colocar-se em evidência. Porque quando nós estamos nessas posições, e o Hermínio falou muito bem, são posições extremamente delicadas, da riqueza, do poder, né, da fama, porque via de regra a própria admiração dos outros faz nascer a vaidade que leva ao egoísmo que conduz à queda. Né? Então que a gente tenha muito cuidado com essas aclamações do mundo, lembrando de novo, gente, a vida do Cristo é fonte inesgotável. Quando ele entrou em Jerusalém, ele foi aclamado, né? Ele foi ovacionado pela multidão, tanto que os apóstolos todos se animaram. Poxa vida, é agora que nós vamos edificar o reino dos céus. Jesus vai tomar Jerusalém, aquela ideia ainda do reino da terra, né? E Jesus foi o único que se manteve em equilíbrio, porque sabia que aquela multidão que o recebera em festa iria lhe condenar alguns dias depois. Porque a opinião da multidão, ela é de circunstância e ela tem um comportamento de massa. Conforme aquele que grita mais alto, a gente vai gritando junto e nem para pensar por quê. Então, obedece a interesses, né? Que nós tenhamos como referência a nossa consciência e a conduta moral do Cristo, e não as opiniões alheias. E recuperando aquilo que tu falaste no início do programa, Sandra, a respeito da própria vida do Cristo como exemplo, como modelo. Onde o Cristo nasceu? Cristo nasceu num palácio? Cristo nasceu entre nobres? Cristo nasceu na riqueza? Não. Cristo nasceu entre os animais numa estrebaria. Não poderia ser mais simples, não é? O príncipe da paz nascer numa condição de humildade, não é? Quando ele entra em Jerusalém, que é o triunfo, ele não entra num cortejo de soldados romanos, ele não entra assim numa condição de ostentação. Ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, símbolo, sinal de humildade, não é? Sinal de humildade. Bom, vamos agora mais uma vez, Fábio, ver como é que nós estamos aí com as nossas mensagens. Vamos escutar o nosso público. Temos muitos colegas aqui nos acompanhando, né, nos desejando um bom dia, muitos assistindo conosco, e como nós somos gratos a essas pessoas, porque são elas que validam a nossa estada aqui no programa. Falando em gratidão, é importante sempre mencionar o apoio dos nossos patrocinadores. Nós temos uma empresa que nos patrocina, mas nós temos pessoas que anonimamente também nos auxiliam. E eu quero pedir para o Henrique, que hoje está substituindo a Jéssica, que ele toque para nós a mensagem da empresa que nos ajuda a realizar este sonho, que é o programa Hora Espírita. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Então, mais uma vez, meus amigos, a gente agradece o carinho de todos, agradece a audiência, agradece os patrocinadores. E eu gostaria de chamar aqui a Fábio, que está na condição hoje de selecionadora das perguntas e também, claro, debatedora. A gente não ia deixar de aproveitar, não é? O conhecimento. Trabalha um pouquinho menos. Né? O conhecimento, o carisma da Fábio, né? Uma grande estudiosa e grande expositora também da doutrina, para falar sobre as casas espíritas de Chapecó. Quantas são?
como é que elas estão distribuídas aqui na nossa cidade? Então, é importante a gente lembrar que as casas espíritas acolhem a todos, né? As nossas portas estão sempre abertas a todos aqueles que desejarem nos conhecer. Oferecemos as doutrinárias abertas ao público, os grupos de estudo, as bibliotecas que têm obras espíritas para venda e para empréstimo, né? Para aqueles que quiserem ler e se aprofundar um pouquinho mais. Temos também os atendimentos fraternos que acontecem e todos os serviços prestados pelas casas espíritas são gratuitos. Não existe nenhuma forma de cobrança ou de pagamento. Então, nós temos as casas espíritas. O Amor e Caridade, que fica aqui no Palmital. O Bezerra de Menezes, que fica no Presidente Médici. O Leocádio Correia, que fica na EFAP. A Casa Gotas de Luz, que fica no Pinheirinho. O Nosso Lar, que fica no bairro Santa Maria. E o Seara da Caridade, que creio eu seja no Pinheirinho também, aquela região ali entre o Presidente Médici ali e Pinheirinho. Então, todas as regiões da nossa cidade hoje elas estão contempladas, né? Todas as casas também, elas têm algum acesso à rede. A maioria delas tem Facebook, elas têm sites, onde a sua programação está exposta. Então, as pessoas conseguem se informar a respeito dos horários de atendimento, de doutrinária. E reiterando, todos são bem-vindos, acolhemos com muita alegria quem vem nos visitar. Meus amigos, o programa de hoje foi ancorado por mim, Josué Gambordi, da Associação Espírita Nosso Lar. Tivemos aqui conosco na mesa Sandra, do Bezerra de Menezes. Então, muito obrigado, Sandra. Nós aqui agradecemos essa oportunidade e desejamos a todos os nossos ouvintes um excelente e iluminado final de semana. Hermínio, também trabalhador e estudioso do Espiritismo, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes. Muito obrigado pela tua participação. Obrigado a todos pela atenção, bom proveito e bom fim de semana. E a Fábio também, não é? Muito obrigado, Fábio, por mais uma participação e bom final de semana a você também. Eu é que agradeço a oportunidade, né, a presença dos amigos, ao aprendizado que a gente faz aqui nesse local. E desejar a todos um final de semana de muita paz, de muito amor. Perfeito. A equipe da Rádio Chapecó, muito obrigado a você, Henrique, que esteve conosco aí com o seu espírito jovial. E até o próximo sábado, meus amigos.